No nosso vídeo de hoje, trazemos um top 3 de relatos aterradores de encontros com lobisomens que desafiam a própria realidade. Desde o encontro com homens misteriosos que mudaram vidas para sempre, passando pela terrível saga de uma família que aterrorizou uma região inteira e terminando na história de uma vila onde um dos habitantes tinha um segredo sombrio que o ligava ao próprio diabo. Estas histórias são mais do que lendas, são relatos que desafiam a compreensão humana. Não percas, porque como mostra este vídeo, o sobrenatural pode estar mais próximo do que imaginas. Na nossa primeira história, voltamos ao ano de 1502, onde, segundo conta a lenda, um homem chamado Pierre Bourgault estava com as suas ovelhas num campo perto da cidade de Poligny, na França, quando foi abordado por 3 homens misteriosos que viajavam a cavalo. Os homens estavam vestidos de preto e prometeram-lhe que as suas ovelhas seriam protegidas dos predadores para sempre se ele renunciasse a Deus e os aceitasse como os seus novos mestres. Bourgault aceitou. As ovelhas eram o seu ganha-pão e, devido a isso, protegê-las era das coisas mais importantes da sua vida. No dia seguinte, ele foi novamente abordado por um dos cavaleiros, um homem chamado Michel Verdun, que lhe disse que era um lobisomem e lhe perguntou se ele queria se juntar a ele e ter a capacidade de se transformar na poderosa criatura. Bourgault aceitou sem hesitar. Foi então que os 2 homens começaram um reinado de terror na região, transformando-se em lobisomens para caçar viajantes desprevenidos, incluindo mulheres e crianças. Eles atacavam as vítimas com uma ferocidade animalesca. Os 2 continuaram a semear o terror até que um dia, 19 anos mais tarde, um viajante que passava na região foi atacado, mas conseguiu defender-se e feriu um deles. Ele seguiu o rastro de sangue pela floresta, até que, em vez de encontrar a terrível criatura, encontrou Bourgault, gravemente ferido e na sua forma humana. Bourgault e Verdun foram capturados pela população e, após um rápido julgamento, foram condenados à morte na fogueira. Após a sua execução, imagens dos 2 homens foram colocadas na igreja local para relembrar a população do que o ser humano pode fazer sob a influência do diabo. Cerca de 70 anos mais tarde, temos um caso de 1598. Um relato que envolve não um, mas toda uma família de lobisomens. O cenário é a região de Jura, no leste de França, onde um belo dia de primavera, um jovem de 15 anos chamado Benoît Bidel esteve com a sua irmã mais nova a brincar no campo. Ele subiu uma árvore para apanhar uma fruta, quando um gigantesco lobo apareceu do nada e atacou a menina. Benoît saltou da árvore para tentar salvar a irmã, mas armado apenas com uma pequena faca, não teve hipótese. Alguns vizinhos, ao ouvirem tal comoção, foram em auxílio dos 2 irmãos e conseguiram afugentar a besta. O ataque foi fatal para a menina e Benoît ficou gravemente ferido no pescoço. Infelizmente, alguns dias depois, o jovem também acabou por morrer. Mas esta história está longe de terminar. Nos dias seguintes, os aldeões especulavam que um lobisomem tinha sido o responsável pelo ataque às crianças, devido à descrição dada por Benoît antes de morrer. Ele contou que o enorme lobo tinha mãos humanas. Eles sabiam que a criatura tinha sido ferida durante o ataque e estavam atentos a qualquer pessoa que tivesse uma ferida recente na mesma zona. Foi então que alguém reparou que uma misteriosa mulher da povoação, chamada Perrenette Gandion, tinha uma ferida no local exato onde o lobo tinha sido ferido. Obviamente, isto foi o suficiente para uma enorme multidão, munida de tochas e foices, entrar à força na casa da mulher. Arrastaram-na durante alguns metros e depois espancaram-na até à morte. Os restantes membros da família de Perrenette, 2 irmãos e um sobrinho, foram presos, acusados de bruxaria. Durante esse tempo, foram vistos dentro das suas celas a andar de 4 e a uivar como os lobos. Os irmãos de Perrenette foram torturados até admitirem ser lobisomens. Isso foi o suficiente para que todos fossem queimados na fogueira. A última história é talvez a mais conhecida desta lista. Passa-se também nos anos finais do século XVI, na vila de Bedburg, na Alemanha.
Os problemas começaram em 1564, quando alguns agricultores da região passaram a encontrar os seus animais mutilados por algum tipo de criatura selvagem. Os habitantes inicialmente pensaram que se tratava apenas de uma matilha de lobos, mas pouco tempo depois começaram a duvidar dessa teoria. Isto porque os ataques deixaram de acontecer apenas a animais para passarem para os seres humanos. Houve vários assassinatos inexplicáveis de pessoas que apareciam violentamente degoladas e, a juntar a isso, havia também pessoas que desapareciam para nunca mais serem vistas. O avistamento de um enorme lobo nas profundezas da floresta cimentou a ideia de que um lobisomem andava à solta nos arredores da vila. Os assassinatos eram horrivelmente selvagens, com mulheres grávidas e crianças entre as muitas vítimas, muitas delas parcialmente comidas. Rapidamente os habitantes formaram um grupo de homens armados para tentar caçar a besta, mas durante 25 anos continuaram a aparecer corpos parcialmente comidos, sem que ninguém conseguisse capturar a criatura. Até que, um dia, em 1589, um dos grupos de caçadores apanhou-o em flagrante delito. Diz-se que era uma enorme criatura selvagem, completamente despojada de humanidade. Depois de ser capturado, já na sua forma humana, foi identificado como Peter Stump, um respeitado membro da comunidade. Peter era um fazendeiro e uma das pessoas mais ricas e conhecidas da zona. Ele era habitualmente visto a percorrer as ruas da vila com um ar cordial, muitas vezes parando para cumprimentar os vizinhos, cujos amigos e filhos ele havia assassinado. Ele alegou às autoridades que não se lembrava de nada do que estava a ser acusado e proclamou a inocência. Mas, após ter sido torturado, acabou por confessar os crimes, afirmando até que matou a sua própria família. Ele afirmou também que fez um pacto com o diabo, no qual ele pediu para ter o poder de fazer mal aos homens, mulheres e crianças na forma de uma besta selvagem. O diabo concordou e deu-lhe uma cinta que lhe permitia transformar-se em lobisomem sempre que ele quisesse. Ainda, em 1589, foi julgado e condenado à morte. A sua execução ocorreu no dia 31 de outubro e é uma das mais brutais já registadas. Ele foi amarrado a uma roda de madeira e com pinças em brasa arrancaram-lhe pedaços de carne do corpo. De seguida, com uma marreta de ferro, partiram-lhe os braços e as pernas para que não conseguisse sair da sua sepultura caso voltasse à vida. Por fim, foi decapitado e o seu corpo queimado numa fogueira. Para desencorajar comportamentos semelhantes, as autoridades ergueram um poste com a roda de madeira, usada durante a tortura, com a cabeça decepada de Peter Stump no topo. E tu, o que achas sobre estas histórias de seres humanos com capacidade de se transformarem em poderosas bestas selvagens? Deixa a tua teoria nos comentários e melhor vai ter direito a ser o comentário de topo no vídeo. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o nosso canal. Isso ajuda-nos imenso a continuar a trazer vídeos novos todas as semanas. Até à próxima!